Lucas capítulo 9, 9, versículo 51. E o texto sagrado nos diz: e aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. Tá certo? Aqui está, meus irmãos, é só esse versículo que eu quero hoje aqui trabalhar com vocês nesta manhã de quarta-feira. Jesus estava aí, então, completando os seus dias, o seu ministério, da obra que o Pai lhe confiou para realizar, e nesses últimos dias, então, estava agora indo para Jerusalém. E nesse caminho para Jerusalém, quantos milagres o Senhor, ele operou. Quantas pessoas aproveitaram a oportunidade que tiveram quando Jesus passou pela sua região, pela sua cidade, pelo caminho onde eles se encontravam. Nós temos várias pessoas aí pelo ministério de Jesus que eram pessoas que tinham uma história passada terrível de abandono, de desprezo, de marginalização. Porém, quando Jesus passa pela sua região, eles resolveram tomar uma atitude, tomar uma posição, movido pela fé, movido aí pela crença no poder do Senhor Jesus Cristo. E quando eles se movimentaram, então se levantaram, se dispuseram a ir ter com o Senhor, ir ao encontro do Senhor Jesus Cristo, essas pessoas tiveram as suas vidas mudadas, transformadas. Muitas delas foram curadas das enfermidades físicas que tinham. Outras, entre estas, alcançaram também o perdão dos pecados, a salvação em Cristo Jesus. E nós podemos citar aqui com vocês, por exemplo, o caso de Bartimeu, que estava lá mendigando, conforme nós lemos no texto sagrado, à beira do caminho. Lá estava ele, na sua vida corriqueira, no seu dia a dia. Quantos anos naquela situação caótica, naquela situação terrível, ninguém enxergava aquele homem, assim como também ele não enxergava ninguém, mas porque tinha um problema aí então na visão, ele era cego. Tá bom? Cego. Agora as pessoas outras, embora tivessem uma boa visão, mas desprezavam, não o reconheciam, deixavam-no abandonado à beira do caminho. Até que um dia Jesus, nessa sua caminhada, nessa sua jornada em direção a Jerusalém, passa por ali e aquele homem pergunta que barulho era aquele que ele estava ouvindo. E então responderam para ele que era Jesus de Nazaré que estava passando. E aquele homem então levanta a sua voz e grita, e começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E a multidão, qual que é o papel dela? É calar, é colocar obstáculo, é atrapalhar aquele homem então de receber aquilo que ele queria receber. Para a multidão, aquele homem não era merecedor de estar na presença do Senhor. Para a multidão, Jesus nunca daria atenção para um mendigo à beira do caminho. Mas para o mendigo era uma oportunidade que ele tinha de chamar a atenção de Jesus. E se ele conseguisse chamar a atenção de Jesus, ele tinha certeza consigo que receberia a cura. Ou então teria uma oportunidade de falar para Jesus do seu problema. E quem sabe, ali então ter a solução do problema resolvido. E ele então grita mais alto. Ele não dá crédito para aqueles que estão querendo calá-lo de forma nenhuma. A oportunidade minha chegou e eu quero aproveitá-la. Se o Senhor não me der crédito, então pelo menos eu não fiquei quieto, eu não deixei a oportunidade passar. A minha parte eu quero fazer. E ele fez, e grita mais alto ainda: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ora, aquela multidão que cercava Jesus, raciocina comigo, o que é que chama a atenção do cego e faz com que ele pergunte a respeito daquilo que estava acontecendo? Ora, irmãos, era o barulho.
ele não enxergava. Então, ele tem percepção, então, do som que estava ao seu redor, e ali estava um barulho extraordinário, estava um barulho diferente, e era a multidão. Por isso que ele começa a gritar, e ele grita mais alto porque havia muito barulho, e Jesus estava no meio da multidão. Quantos sons estavam chegando aos ouvidos de Jesus? Mas o Senhor, ele ouve o clamor de um miserável. Ele consegue discernir, distinguir entre tantos barulhos, entre tantos sons. Jesus, ele distingue, ele discerne o clamor, a súplica do necessitado, daquele que está precisando do seu socorro, da sua ajuda. Então o Senhor consegue perceber entre uma coisa e outra. Então o Senhor é aquele que conhece o nosso interior. O Senhor Jesus, ele não está preso às coisas físicas, à aparente. Não, lá dentro dele ele é tocado por essas atitudes de quê, irmãos? Por atitude de fé, de pessoas corajosas, de pessoas determinadas, de pessoas que estão resolutas em alcançar a resposta para o seu problema. E aquele homem, ele começa a gritar, e ele precisa fazer mais do que a multidão. Todavia, Jesus está lá no meio da multidão. Será que se fosse um de nós conseguiríamos distinguir no meio de tanto barulho um clamor, uma súplica de um necessitado? Mas Jesus, ele distinguiu. E Jesus então parou a multidão e mandou chamar o cego. E então trouxeram-no para a presença do Senhor, e o Senhor lhe pergunta: que queres que eu te faça? Qual que é a razão do seu clamor? Qual é a razão do seu grito? Qual que é a razão dessa sua histeria aí? E ele fala: Senhor, que eu veja. E então Jesus olhou para ele e vê: a tua fé te salvou. Então ter fé não é algo somente abstrato. A fé te impulsiona, a fé te faz levantar, a fé te faz gritar, mesmo em meio à multidão. E a fé te dá uma condição de que o clamor chegue até o Senhor, mas não chega até os ouvidos físicos de Jesus, não. Chega no interior de Jesus, toca no interior de Jesus. Percebe isso? Eu tenho outro exemplo para te dar, lógico. Você que está ouvindo a mensagem logo já pensa também nessa situação de Jesus estar no meio da multidão e, no caso aí, a mulher de fluxo de sangue, que ela colocou no seu coração: se eu tão somente tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. Mas perceba também que Jesus está no meio de uma multidão e que Jesus também está sendo tocado constantemente. Todos tocavam nele, apertavam naquela ocasião. Pois é assim que os discípulos vão dizer quando ele pergunta: quem foi que me tocou? E os discípulos falam: mas mestre, olha a multidão que apertam e te tocam, esfregam em ti constantemente. O Senhor pergunta aqui quem foi, como que nós vamos agora saber quem foi que tocou no Senhor? E Jesus diz: alguém tocou em mim, pois eu senti que de mim saiu virtude. Ou seja, outra vez, no meio da multidão, no meio do agrupamento de pessoas, Jesus consegue discernir quem é que toca nele pela fé. Jesus é movido pela fé dessas pessoas. A forma como essas pessoas se movem entre as outras, a atitude das pessoas entre tantos, chama a atenção de Jesus, atrai a atenção de Jesus, faz com que Jesus pare aí a sua caminhada. Isso é extraordinário. Então não diga nunca que você não está sendo visto, que o Senhor não está te vendo, que Ele te esqueceu. Está faltando de repente aí uma atitude da tua parte diferenciada no meio da multidão.
Então é possível, no meio de tanta gente, ser diferente, de modo a chamar a atenção do Senhor Jesus, para que ele se volte para nós, para que dele saia virtude. Então perceba isso. Pode tocar, mas toque diferente. Faça diferente do que os outros fazem. Tenha um comportamento diferente do que os outros têm. E como que vai ser isso? Por causa da fé. É a fé que nos movimenta, é a fé que nos move, é a fé que nos impulsiona, é a fé que vai fazer com que nós toquemos em Jesus de uma forma diferenciada, ao ponto dele perceber, ao ponto dele liberar uma palavra, ao ponto dele liberar virtude. Então, são pessoas que tocaram nele, que chamaram a atenção dele. E quando Jesus está caminhando em direção a Jerusalém, então Jesus está caminhando, Jesus está indo, não perca a oportunidade. Então repito, Bartimeu não perdeu, esta mulher de fluxo de sangue também não perdeu, de jeito nenhum, no meio da multidão. Então se tão somente tocar na hora das suas vestes, eu serei curada. Então a cura, que era algo sobrenatural, ela já tinha, ela tomou posse. Agora, qual é a outra parte que me falta? Tocar nele, essa parte humana. Aqui está o desafio, aqui está a dificuldade, aqui está o obstáculo. O obstáculo nunca está em Deus, o obstáculo está no reino físico, que nós precisamos romper. E se nós rompermos, com certeza, o milagre vai acontecer, o sobrenatural vai acontecer. Ele já está aberto, ele já está disponível. Deus já nos concedeu por meio de Cristo Jesus. Agora ficar lamentando, ficar choramingando, ficar reclamando. Se Bartimeu ficasse lá mendigando e esperando que Jesus olhasse para ele, Jesus não olharia. Jesus passaria por ali e ele seria mais um entre a multidão. Se a mulher de fluxo de sangue dependesse de que Jesus olhasse para ela e aí identificasse, também ela ficaria na condição em que ela se encontrava. Jesus não faria nada. Jesus também passaria por ali e seguiria o seu caminho. Mas são pessoas que se posicionaram. E daí também nós temos aquela mulher cananeia, e você sabe muito, conhece muito bem a história da mulher cananeia, em que os discípulos falaram para Jesus, despede essa mulher, ela vem igual a louca, gritando atrás de nós, que escândalo que ela está fazendo. E ela rompe tudo isso aí e chega até Jesus e ainda recebe uma palavra de Jesus, que Jesus primeiro atenderia os filhos do reino. E ela se humilha e vai até um ponto de falar, não, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. E naquela hora Jesus se surpreendeu, né, com aquela posição daquela mulher, daquela sua insistência, e liberou para ela a resposta para a sua necessidade. E a sua filha foi curada lá onde ela estava, movida pela fé, a fé em Jesus Cristo. E também posso falar aqui de Bartimeu, que queria saber quem era Jesus. E no meio daquilo ali, ele de baixa estatura, a multidão não iria atrapalhá-lo também. E é outro que rompe com a multidão, rompe com esses obstáculos, cada um desses ao seu modo. Perceba? Então o cego de Jericó com um grito bem alto, mais alto ainda. A mulher de fluxo de sangue se humilhando, indo por detrás, por debaixo da multidão. E a mulher cananeia argumentando, dialogando com Jesus. E agora vamos falar de Bartimeu, de Zaqueu. Zaqueu, naquela sua necessidade de ver quem era Jesus, a multidão, ele baixa estatura, e ele corre. Então a estratégia dele foi qual? Correr, se adiantar e subir numa figueira, porque ele sabia que Jesus passaria por ali, e ele fica lá no galho da figueira olhando ali, e dessa forma então ele conseguiria saber quem era Jesus. E quando Jesus passa, Jesus para a multidão de novo, e Jesus olha para cima e diz, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Olha só,
Jesus no meio da multidão. Não são aqueles que estavam ao seu redor que Jesus vai dar atenção. É para uma pessoa que estava isolada lá em cima e ele sabia até nome. Ele sabia quem era aquela pessoa. E Jesus para então, ele dirige a palavra, desce, vem para cá, que hoje eu vou para a tua casa. Um homem que apenas queria saber quem era Jesus. E agora tem a oportunidade de ter Jesus pousando em sua casa. Que privilégio tremendo, que coisa maravilhosa. E a visita de Jesus na casa de Zaqueu mudou, transformou a vida de Zaqueu. Então, meus irmãos, nas oportunidades que aqui esses homens e mulheres tiveram, eles não perderam, eles fizeram de alguma forma para alcançar a bênção que precisavam. E quando Jesus, então, para ouvir, para saber quem é, convida para estar, responde a um clamor, a vida dessas pessoas foram mudadas. Eles não alcançaram apenas uma cura, apenas uma libertação de algum parente. Não, eles tiveram a vida transformada pelo poder de Deus. A vida dessas pessoas teve uma virada total em 360 graus. Vamos falar de 180, né? 360 graus vai voltar ao mesmo lugar. Então vou falar de 180 graus. Uma virada tremenda, irmãos, na vida dessas pessoas. Isso é terrível, isso é tremendo. Por quê? Porque são pessoas que resolveram, foram resolutas, foram determinadas, foram encorajadas por causa da presença de Jesus. Que nessa manhã nós aprendemos isso. Do texto que nós acabamos de ler, Jesus aqui completando seus dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir para Jerusalém. E indo para Jerusalém, passou por esses lugares onde havia essas pessoas que estavam necessitadas. Elas, por sua vez, não perdem a oportunidade, vai fazer de alguma forma a fé se mover, a fé ser agitada e chamar a atenção de Jesus. Que nós aprendamos isso e nas oportunidades que temos, vamos procurar de alguma forma chamar a atenção. Que o Senhor olhe para o nosso coração e encontre um coração quebrantado, contrito, pois a Bíblia diz que tais o Senhor não despreza, tá bom? O Senhor também é adorador, o Senhor procura os tais que assim o adorem, que tais que o adorem em espírito e em verdade, que nós possamos fazer isto. Então, na próxima oportunidade que nós estivermos na presença dele, o que nós vamos fazer para lhe chamar a atenção? O que é que eu vou fazer para que a graça de Deus seja derramada, para que a virtude de Deus seja liberada, para que a unção desça sobre a minha vida? O que é que eu vou fazer? Faça. Não importa, não maquine o que vai fazer, mas o que tiver de fazer, faça. O que vier ao coração, faça. Faça algo diferenciado, faça algo que você não costuma fazer diante de Deus. Faça isso, porque eu tenho certeza que as mãos do Senhor vão estar estendidas para te tocar e você vai receber a bênção e vai receber a vitória, assim como esses receberam. Amém? Que Deus continue abençoando a cada um de vocês, em nome de Jesus.